Hebreus, capítulo 4, verso 16. Todos juntos vamos ler? Igreja, Hebreus 4, 16. Vamos lá? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui na igreja, toda quinta-feira, nós estamos estudando livro por livro. E quinta-feira nós encerramos o Pentateuco. E discorremos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mostrando então ali todo o cumprimento, todas as exigências de Deus para o seu povo. De verdade, irmãos, eu agradeço imensamente a Deus por não ter nascido e vivido naquele tempo. Eu louvo ao Senhor por ter nascido no tempo da graça. Imagine os senhores e as senhoras que não havia o que fazer durante o dia sem regras. Imagine você, a lei do nazireado para os meninos, não pode cortar cabelo, não pode chegar perto de bebida alcoólica, não pode ir no enterro de gente querida, porque não pode chegar perto de defunto. Como é que eu poderia ir no enterro de minha mãe? Como é que eu poderia ir no enterro de gente querida? Imagine os senhores a lei das ofertas, tendo que cumprir com todos os rituais, os sacrifícios oferecidos pela ignorância. Os meus seriam muitos. A lei dos direitos das filhas herdeiras, leis a favor dos pobres, leis da castidade e do casamento, rito de purificação, limpeza do acampamento, pesos e medidas, punição para feitiçaria. Imagina, acordar de manhã e tomar água morna com meio limãozinho, já poderia ser condenado na feitiçaria e ser apedrejado. Imagine-se vivendo, cumprindo todos aqueles ritos com detalhes rigorosos. Toda refeição, um rito antes, um rito depois. Cada noite de romance com a esposa, um outro rito. Naquela semana cruel, fatídica das mulheres, outro rito. Para falar com Deus, mais um. Para trabalhar, outro. Para cada coisa da vida, uma lei, um rito, algo para ser cumprido. Eu tenho para mim que o povo, principalmente, obviamente, que não viveu naquele tempo, deseja viver. Porque hoje as pessoas procuram lenço para carregar no bolso como sortilégio. O dízimo é dado como uma troca para que Deus me abençoe. Amuletos que são levados para casa para que tragam sorte para aquela casa, como galho de arruda, correntinha para pendurar no pescoço, oração dos 318. Voltando do Rio de Janeiro esse final de semana, aquela acelerada do avião, sabe que ele chacoalha na pista para ganhar velocidade. Uma senhora que estava ao meu lado,
2 correntinhas de terço, mais uma segurada nos dedos e mais um cordão, e ela contava quando o avião corria na pista, e ela segurava o crucifixo e contava as correntinhas, e eu percebia nos lábios dela que ela balbuciava alguma coisa. Se o avião tivesse que explodir naquela pista, não seriam aquelas correntinhas, míseras correntinhas, que ia trazer a misericórdia de Deus e impedir. Cultos de desencapetamento total. Eu não sei o que significa isso, mas eu já vi essa faixa. A pedra que derrubou o gigante Golias, a gente carrega no porta-luva do carro. O azeite ungido. Para mim, azeite é para salada, não é para unção. Copo com água é para matar a nossa sede e não para saciar os desejos de Deus. O carnê do missionário que espanta todos os problemas. O capacho que se põe na porta, que ao sacudir o pé antes de entrar em casa, todo mal fica ali. Você nunca viu isso? Vai na Conde de Sazeda para você ver. Os tapetinhos que são vendidos para pôr na porta de casa, o capeta não entra com aquele tapete, ele fica ali. As carrancas espirituais. E todas as regrinhas que nós ainda insistimos vivenciar para que talvez a gente encante o coração de Deus. E Deus então rompe na história, olhando para a nossa miserabilidade e vendo que todos esses ritos foram satisfeitos em Cristo Jesus, e Cristo leva nele, na sua própria vida, todo o cumprimento disso, porque nós não temos nenhuma condição de cumprir com todos os ritos. E diga-se de passagem, e Deus sabe disso, e se você se chocar é problema seu, eu considero tudo aquilo uma chatice. Eu só poderia ter nascido na graça, no favor maravilhoso de Deus, que nos diz em Romanos capítulo 8, verso 29, se você for rápido nos dedos, que diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Nasci na época em que, se estando em Cristo, a obra é completa. Simples. É um dia qualquer em que o Espírito Santo invade a nossa alma, o nosso coração, nos conduz a Ele e simplesmente a nossa vida torna-se simples e fácil na presença e no poder do Espírito Santo. Diga aos senhores, o que você acha que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de uma quarta-feira em um culto numa igreja presbiteriana no interior do Rio de Janeiro, onde os meus patuás religiosos estavam pelos cantos em que eu vivia. Naquele tempo, no meu tempo, uma plataforma como essa na coluna para colocar o Wi-Fi da igreja era uma estatueta de um santo. Primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para casa daquela quarta-feira em que eu entendi que em Cristo Jesus eu tenho todas as bênçãos, eu tenho a presença de Deus ali completa. Foi tirar todos esses badulates, jogar tudo fora, porque eu não preciso mais de nenhum adereço, eu não preciso mais de nenhum adorno de proteção. Que alegria, irmãos, poder viajar naquele avião, e ele sacudindo na pista, e ele ameaçando talvez algum risco por falta da nossa ignorância, e ver ao meu lado uma mulher puxando os seus badulates e segurando naquilo que pode, e você ali solto na cadeira, simplesmente nas mãos de Deus, dizendo, não preciso de nada disso. Que alegria poder viajar e lembrar só da roupa que vai vestir e não dos badulates de sorte. Como certa feita, vi alguém que tirando um carro zero da agência disse, esqueci de antes de vir buscar o carro, trazer o adesivo de Santo Expedito, o protetor dos motoristas. Não, Santo Expedito? O protetor das causas impossíveis.
Ai, o que vai ser? E a grande aflição de sair da loja de automóvel com carro zero sem o adesivo do Santo Expedito. Que alegria poder sair de uma loja sem se preocupar com nenhum badulate. Que o chaveiro que a gente põe na chave do carro é apenas para a gente não perder a chave. E hoje em dia, do tamanho das chaves, a gente nem chaveiro mais precisa. Que alegria poder viver livremente em Cristo Jesus, porque Ele carregou toda a vontade de Deus em si mesmo. Que alegria poder ler esse texto do apóstolo Paulo e ver em nós a confirmação de que Deus nos escolheu de antemão antes de todas as coisas. E olha o que diz o texto: e não só nos predestinou, como também nos chamou. Ele não só nos escolheu, mas como ele mostrou para a gente que tinha nos escolhido, porque o texto diz nos predestinou e chamou. O que adiantaria nós sermos predestinados se Deus não nos chamasse? O que adiantaria você ganhar um presente e não saber? O que adiantaria você ter a convicção de que Deus tem algo bom para a tua vida, mas Ele nunca mostrou esse algo bom? Mas Paulo está dizendo que Ele escolheu e chamou. Ele disse, opa! E diz o texto que também depois de ter chamado, depois de ter predestinado e chamado, Ele justificou. Ele resolveu o problema. E quando justificou, também fez o quê? Glorificou. Paulo está dizendo que Deus fez, com todo respeito, vocês vão entender, vocês que nos assistem também, Deus fez barba, cabelo e bigode. Fez completo. Lembram de Pedro? Quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, Pedro diz, o meu o Senhor não lava, e Jesus Cristo, se eu não lavar o seu, tu não tem parte comigo, e Pedro diz o quê? Então dá um banho por completo, Senhor. Não lava só os pés, lava tudo. Paulo então aqui descreve que Deus fez tudo. Deus fez tudo. Acompanhe comigo. A isso Paulo chama de graça. Essa graça que nos acompanha, que mesmo tropeçando, escorregando, caindo, mesmo não acertando o caminho, a graça nos assiste e ela vai nos conduzindo para que a gente possa cumprir com a vontade de Deus. Veja comigo, Romanos capítulo 9, se você está aí com o livro aberto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É uma pergunta, uma afirmativa. Paulo diz, como, tendo dado Cristo Jesus, não nos dará com ele todas as coisas? Quando me disseram, que hora que você chega? Eu disse, tal hora. E a pessoa disse, então, vem com Deus. Eu digo, irei com Deus, se o avião não cair. Se o avião cair, irei para Deus. Muda um pouco a frase, mas a bênção é a mesma. Chegar com Deus ou ir para Deus, é a mesma coisa. E Paulo então continua. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode pôr o dedo na minha cara por conta dos meus pecados? Olhe para mim e olhe para você. Quem pode se levantar com toda altivez diante daqueles que são escolhidos por Deus, e você é um deles, e acusar dos seus erros? Entendam as Escrituras e leiam pausadamente o texto que nós temos nessa noite. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, é muito bom quando nós temos um irmão em Cristo que ore pela nossa vida. É muito bom quando o grupo de oração se reúne para orar pela vida do pastor, família, pela vida de cada um. Mas Paulo está dizendo que
Cristo intercede por nós. Sabe quem é que está todos os dias diante de Deus em oração pela sua vida? Cristo. Se você se esquecer de orar por mim, Cristo não esquece. Se você se esquecer de orar pela pessoa que está aí do seu lado, Jesus Cristo não esquece. Todos os dias, diz Paulo, ele intercede por nós. Oração boa, né? Certa feita alguém chegou para mim e disse: pastor, faz uma oração forte para mim. E eu disse: meu irmão, forte é quem responde, não é quem faz a oração. Esse negócio de oração forte está mais para pai de santo do que para crente, que precisa da miserabilidade humana. Olha o que diz Paulo. Foi Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus orando por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que há alguma questão nessa vida que nos separa do amor de Cristo? Talvez o seu coração se separe do coração de Deus em algum momento. Porque você lembrou mais do seu namorado, da sua namorada, do seu celular, do seu dinheiro, do seu emprego, dos desejos dessa vida do que de Deus. Mas Deus nunca se lembrou mais de outras coisas do que da sua própria criatura e criação. Nós somos o alvo do amor de Deus. E Paulo continua: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo aqui fazendo uma alusão à graça, mostrando que a graça nos assiste independente de como nós estamos vivendo, seja nu. E aí, irmãos, cabe aqui uma lembrança maravilhosa. Eu coloco aqui diante dessa minha prédica, dessa minha fala, uma teologia que eu conheci ontem, que eu achei fantástica. A teologia da Cida. A nossa irmã Cida. Que ontem, no grupo de mulheres, nas apresentações, ela disse: eu sirvo a um Deus que nunca me deu o que eu quis, mas sempre me dá o que eu necessito. É a teologia da Cida. Amei. Porque Paulo aqui descreve exatamente isso, minha irmã. Paulo está diante da nudez, está diante da angústia, está diante da perseguição, está diante da fome, está diante do perigo, está diante... Troca aqui a espada, naquela época não tinha, mas troca aqui a espada por um 38, por uma 12 de cano cerrado, ou por uma arma qualquer. Será que todas essas coisas que nós vivenciamos no dia a dia atestam para nós que Deus se esqueceu de nós? Paulo diz: não. Apesar de viver todos esses perigos. E Paulo continua dizendo, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se você está com a Bíblia aberta, ele continua agora entrando num aspecto majestoso. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu poderia resumir esse verso do apóstolo Paulo, e quem sou eu para fazer isso com esse grande apóstolo? Mas a gente poderia resumir esse verso só assim: Deus fechou com a gente e não abre. Esse seria o verso que nós lemos. Deus está fechado com você e não abre. Deus resolveu escolher você, Deus resolveu justificar você, Deus resolveu abençoar você, Deus resolveu ser o seu Deus e acabou.
Não tem conversa. Ele fechou com você. Deus determinou salvar pecadores, miseráveis, embora não merecesse. Por isso que ele continua dizendo, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Agora presta atenção. Eu sei que humanamente nós somos treinados, já nascemos com uma disposição no nosso cérebro, de que se a gente não fizer alguma coisa, nada acontece. E para muitas coisas na vida é verdade. Se você não trabalhar, você não come. Se você não acender a luz, fica no escuro. Se você não limpar a sua casa, fica na sujeira. Se você não acordar de manhã, dorme o dia inteiro. Se você se negar a ir no banheiro quando as necessidades fisiológicas apontarem no horizonte, vai fazer vergonha. Se não come quando tem fome, fica com fome. Se não toma banho quando se precisa, quando vence o desodorante, fica fedido. É óbvio que a vida mostra para nós, se não tiver uma contrapartida, uma ação humana, as coisas não acontecem. Mas o que nós estamos falando é na direção de Deus. Não tem nada que possamos fazer na direção de Deus que agrade a Deus, porque Ele é que veio na nossa direção. Nós somos abençoados espiritualmente porque Ele quer. Agora, a questão não é Deus querer que eu seja abençoado e me abençoar. O problema é eu enxergar as bênçãos de Deus. E, novamente, o problema sempre cai na mão dos homens. Agora, veja comigo 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Quando Paulo vai falar dos dons, quando Paulo vai falar da operação dos dons, eu separei esse verso dentro desse contexto da ação dos dons. Paulo em 1 Coríntios 12, 11 diz, todas essas coisas. Que coisas? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para te mostrar o contexto. 1 Coríntios 12, verso 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. E desculpe, eu preciso dizer isso, porque nós estamos também na internet. Esses ídolos do mundo que a Paulo se refere, voltou. Eles voltaram, esses ídolos do mundo. Paulo está falando para um grupo de cristãos e está dizendo a esses cristãos que eram pagãos que eles adoravam os ídolos do mundo. Vou te mostrar um muito recente. Você liga a televisão e você vai ver o poço de água no templo de Salomão da Igreja Universal. É um ídolo. Você vai lá no centro, no templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, e você vai lá naquele poço que eles fizeram lá, e você pega uma garrafinha, e você pega aquela água, e você vai vendo os testemunhos que eles inventam, eu acho, e que eles contam, de quando beberam aquela água, foram abençoados. É câncer, é cancro, é unha encavada, é cabelo que caía, é carro zero, é casa nova, é 2 barcos, é mulher feia que ficou bonita, é filho drogado que parou com... É tudo.
A glória não é de Jesus, é do poço. E Paulo está dizendo aqui, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. E eu olho para o que está acontecendo hoje, eu digo, continuam pagãos. Porque quem muda a minha vida, quem transforma aquilo que eu preciso, é Cristo Jesus, não é água energizada nenhuma. E Paulo, então, nesse contexto, ele vai falando agora do poder do Espírito Santo. Por isso eu afirmo, verso 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí ele entra nos dons. Para chegar no verso que nós separamos, o verso 11. E ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. Completem para mim, por favor, em alto e bom som. Isso é graça. Conforme ele quer. Talvez você pense, eu queria ter o dom X. E o Espírito Santo diz, não, você não vai ter esse, você vai ter aquele. Porque o texto diz que ele dá o poder do Espírito Santo conforme ele quer. É dele. É igual o meu relógio, é igual o meu lenço, é igual a minha camisa, é igual o meu carro, é meu, eu dou para quem eu quero. E o texto está dizendo da graça, que não é quem corre na frente, não é quem chega primeiro, não é como dizem os pentecostais, que orar de madrugada é melhor, que a fila é menor. Isso não existe. Você já ouviu essa? Hora de madrugada que a fila é menor. Botaram o meu Deus no posto do SUS. De madrugada a fila é melhor. Deus abençoa na medida que Ele quer. Nós estamos completamente presos, arraigados na graça de Deus. E essa graça é maravilhosa, é majestosa, é amorosa, é bondosa. E Ele diz que Ele abençoa. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Disse hoje pela manhã, e digo agora à noite, por conta de alguns não terem estado aqui. Efésios capítulo 1. Verso 3. Vamos ler todo mundo junto com a Bíblia aí que você tem em mãos? Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui sim eu posso dizer para vocês nessa noite, toma posse disso. Permita a sua mente entender que a bênção já foi dada. Ele tem nos abençoado, você que não percebe. Ele tem te dado, você que não recebe. Ele abençoou, você que não aceitou. Ele fez e tem feito, você que não enxerga. O dom é irrevogável. Aquilo que ele te deu é seu, é teu, tem de usar, tem de pôr em prática. Irmãos, nós estamos falando dessa graça maravilhosa que nos assiste, que nos põe de pé, a graça que redime. Romanos 5, verso 1 a 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse mesmo Paulo, nesse mesmo livro, feliz é aquele em que a sua consciência não lhe condena.
Certa feita, conversando com alguém, em que lhe contava os meus dilemas humanos, a pessoa me disse: feliz é você que não carrega em si, na sua mente, uma culpa. Eu disse: quem disse isso foi o apóstolo Paulo, e eu posso dizer, sou feliz mesmo, porque Cristo perdoou todos os meus pecados na cruz, todos. Irmãos, eu posso dizer para todos vocês, e olha que eram muitos, e alguns às vezes tentam aparecer de novo. Quando eu estou bem quieto, alguns desses pecados aponta de novo o nariz e põe o chifre para fora. E eu tenho de dizer: aquieta-te em nome de Jesus, velho homem, volta para o teu lugar. Mas Paulo então nos diz que nós fomos justificados pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. E sabe por que nós temos esse acesso? Porque Ele quis. Agora olhe bem para mim aqui, eu sei que seria muito mais fácil eu dizer para você que para você conseguir essa paz, para você conseguir essa fé, para você conseguir essa bênção, para você conseguir o favor de Deus, seria muito mais fácil para você, ao sair daqui, ou quando passar o vaso da oferta depois, você depositasse nele a quantia que você acha que você vale o perdão de Deus. E você deposita no vaso, e você leve para casa uma das nossas Bíblias, e depois que você entrar na sua casa com essa Bíblia de capa vermelha, que simboliza o sangue de Cristo, todo o mal que está na sua casa, e aonde você levar essa Bíblia na sua bolsa, e você entrar, você tomará posse e será abençoado. Eu tenho certeza que você levaria essa Bíblia, e que você daria uma boa oferta. Sabe por quê? Porque nós somos treinados a comprar aquilo que nós queremos, mas nós não compramos a bênção de Deus, ela é dada por seu favor imerecido, chamado de graça. Já estou terminando. Paulo então ainda no livro de Romanos capítulo 5, ele diz, verso 3, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora, olhe bem para mim aqui e preste atenção. O que Paulo está dizendo aqui não fecha com o que nós aprendemos lá fora. O que Paulo está dizendo aqui não confere com o que os filósofos dizem. Porque Paulo está dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações. Agora Paulo está dizendo assim que através da tribulação a gente tem perseverança. E através da perseverança um caráter aprovado. Agora preste atenção. Será que nos nossos dias alguém está preocupado com um caráter aprovado? Olha para a nossa sociedade e veja se caráter é alguma coisa que se pesa agora como ouro. É? Então isso aqui só faz sentido para cristãos que ainda prezam por caráter, que ainda prezam por estar arraigado em Cristo, que ainda preza pela esperança, e que ainda preza pela perseverança, e que ainda sabe que tribulação não põe medo em quem pela graça foi salvo. Não põe. Tribulação para o cristão, quando ele vê ela apontando no horizonte, ele esfrega as mãos e diz, lá vem ela. Pelo poder do Espírito Santo eu a enfrento, porque ela no fim vai me trazer um caráter aprovado. Então não faz sentido uma placa na igreja dizendo pare de sofrer. Porque Paulo trata o sofrimento como algo vindo de Deus. Mas não é um sofrimento porque você comprou e vendeu errado.
Isso é burrice. Não é um sofrimento por ter feito alguma coisa errada, é um sofrimento por ter depositado a sua vida em Cristo num mundo mau como esse. Porque Jesus vai dizer, se o mundo vos odeia, odiou a mim também, vai odiar vocês, porque nós estamos na contramão do mundo. Agora, para terminar, o que isso implica no meu dia a dia? Isso é tudo muito bonito, uma teologia fantástica, mas o que isso implica? Primeiro, eu estava perdido e Deus me achou. Você já ficou em alguma vez, em alguma situação, completamente perdido no trânsito, perdido numa atitude que você deve tomar, e não teve saída alguma, e a angústia lhe bateu na alma, e alguém veio e lhe pegou pela mão e disse, calma, eu achei o senhor, eu vi que o senhor estava perdido e vim ajudar o senhor. Alguém já enfrentou uma situação dessa de completamente perdido? Como eu encontrei aquela mulher no hospital do Grajaú, aos gritos no estacionamento, e eu me aproximei dela, tomei o celular, lhe abracei, lhe acalmei. E essa semana telefonei para ela e o marido teve um avanço, e ela já está no quarto com ele, e ela estava feliz da vida, e ela me disse ao telefone, na mais angústia da minha alma, o Senhor me achou naquele estacionamento. A gente pode dizer, na mais angústia, perdição em pecado, Deus nos achou. No dia a dia, lembre-se disso, nós estávamos perdidos e Deus achou você. Não foi você que achou Deus, foi Deus que lhe achou. Segunda coisa que é importante para nós, se Ele te achou e te amou e te deu toda a graça, Deus irá prover os meios legais e necessários para que você cresça nele. Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebam esse verso, se é que ele faz sentido para você. Não andem ansiosos, mas em tudo pela oração, com ação de graças. Ou seja, já com agradecimento de que as coisas vão acontecer, apresentem seus pedidos. Depois de terem feito isso, uma paz vai inundar o coração de vocês, de maneira que o entendimento não terá razão, mas vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está nos garantindo que a oração, ela não move, não torce o braço de Deus. Ela traz convicções para mim. Assim, quando nós ficamos seguros, quando nós contamos para o médico aquilo que nós sentimos e aguardamos confiantemente no remédio, Paulo está dizendo que através da oração, o mesmo sentimento invadirá a nossa alma. Então, a segunda coisa que nós estamos dizendo, além daquilo que nós dissemos, que se Deus achou você, segunda coisa, Ele irá prover os meios para o seu crescimento. Terceira e última coisa, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. E é o Romanos 8,38, que nós lemos também nessa noite. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Vocês acham mesmo que nós ficaremos nesse mundo à deriva,
viveremos uma segunda-feira desgraçada, ou viveremos uma segunda-feira graciosa. Então deixa eu lhe dizer, quem mais deveria ter um sorriso no rosto são os cristãos. Quem mais deveria mostrar alegria ao mundo somos nós. Quem mais deveria levantar os vossos olhos e ter esperança somos nós. Mas me pasme encontrar com cristãos derrotados, em que um pagão é que lhe encoraja, é que um incrédulo tem que lhe dizer para ter confiança. Como eu já vi várias vezes cristãos sendo consolados por aqueles que não são cristãos, e eu fico cada vez mais confuso e fico me perguntando, como pode uma situação dessa? Se a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de todas as consolações, somos nós que consolamos, somos nós que abraçamos, somos nós que sofremos em Cristo e somos consolados por Cristo, porque nós temos a graça e o favor imerecido de Deus. Curve a sua fronte mais uma vez.